Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quinta-feira, começa agora. Pesquisa Ibope mostra que 6 em 10 brasileiros avaliam que o governo Temer é pior do que o de Dilma Rousseff. Reprovação do PMDBista chega a 77%, pior índice desde a ditadura militar. Polícia Federal cumpre mandados judiciais contra filhos e enteados do líder do governo no Senado e presidente nacional do PMDB, Romero Jucá. A participação das mulheres na política brasileira ainda está longe de ser a ideal, mesmo com a lei que determina uma cota mínima de candidatas por partido. Machismo e desinteresse pela área estão entre os motivos. Decisão do Supremo Tribunal Federal permite que escolas públicas tenham aulas de religião de um único credo. O pedido da Procuradoria-Geral da República era para garantir o ensino de todas as religiões, inclusive do ateísmo, em sala de aula. Nos Estados Unidos, Donald Trump propõe corte de impostos que beneficia os mais ricos. O presidente norte-americano também quer reduzir o número de refugiados no país. E na Espanha, o governo central envia tropas para impedir a consulta popular sobre a separação da Catalunha, depois de polícia local se recusar a cumprir a ordem de repressão. No esporte, além do título do Cruzeiro na Copa do Brasil, destaque para a canoagem brasileira no Mundial, que acontece na cidade de Pau, na França. Classificação inédita de Pepe Gonçalves e Ana Sátila. Polêmica nas salas de aula de ensino público de todo o país. O Supremo Tribunal Federal aprovou que o ensino religioso nas escolas públicas estaduais e municipais possa ser vinculado a apenas uma crença. O ensino de religião desta forma é adotado por menos de 5% das escolas. E lembramos aqui que o Estado brasileiro é laico, ou seja, não pertence a nenhuma ordem religiosa. Hoje, logo cedo, pais e mães que levaram os filhos para esta escola estadual na Zona Sul de São Paulo não sabiam exatamente qual tinha sido a decisão da Justiça, mas todos são a favor de algum ensino religioso. Eu acho importante. As crianças têm que aprender sobre religião também, né? E aprender a respeitar o próximo. Você explicar o que é religião, mas de um jeito assim genérico, né? De um modo geral. O Supremo Tribunal Federal decidiu que as escolas públicas poderão optar pelo ensino religioso com representantes de apenas uma crença. O placar foi apertado, 6-5, com o voto de desempate da presidente do tribunal, a ministra Carmen Lúcia. A Procuradoria-Geral da República havia pedido ao Supremo que declarasse a neutralidade do ensino religioso nas escolas públicas de todo o país. Ou seja, que fosse obrigatória a adoção de aulas sobre todas as religiões, inclusive o ateísmo. Mas esse pedido é que foi negado ontem pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os governos estaduais e municipais responsáveis pelas escolas públicas podem adotar uma única religião na sala de aula. Atualmente, em apenas 3% das escolas públicas de ensino fundamental, a aula de ensino religioso aborda só uma crença. Para o professor de Ciência da Religião da PUC São Paulo, Jorge Cláudio Ribeiro, o estudo religioso deveria focar mais na dimensão humana e menos nos dogmas de cada credo. A escola não é uma paróquia, a escola não é um púlpito, é um lugar onde se apresentam as realidades, inclusive a religiosa, de forma racional, de forma justa, de forma ampla, para o debate. A sociedade é tão diversa e tem uma riqueza tão grande no ecumenismo, isto é, na possibilidade da convivência harmoniosa, orante das pessoas no nível religioso, que isso não pode ser desperdiçado. Agora a gente fala de outro assunto que interessa muito aos pais. Um fórum em São Paulo discute o que fazer em casos de agressão sexual de crianças e adolescentes. Quem está lá com mais informações para a gente é a repórter Cláudia Tavares. Oi, Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde para todo mundo. Um levantamento do Disque 100 do governo federal mostra que foram registrados nesse primeiro semestre deste ano 1.600 casos, quase 1.600 casos de violência sexual infantil só no estado de São Paulo. É bem possível que esse número seja ainda maior, porque muita gente tem medo de fazer esse tipo de denúncia. Nós vamos conversar agora com a Tatiana Amêndola, que é diretora técnica da Proteção Social
especial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo. Tatiana, quais são os sinais que mostram que uma criança pode ter sofrido uma agressão sexual, que podem indicar para familiares, para as pessoas que estão no entorno, que aquela criança está passando por esse tipo de sofrimento? Então, por exemplo, a criança que não fazia mais xixi na cama, que volta a fazer o xixi na cama. A criança que não chupava mais chupeta, volta a chupar chupeta ou o dedo. Comportamentos mais agressivos ou comportamentos erotizados, desapropriados para a idade cronológica dela. Sonolência quando vai na escola cedo, que era ativa e está com muito mais sono, porque ela pode estar sendo abusada à noite, daí ela vai estar muito cansada. E o fechamento em si, ela pode ficar retraída e não querer mais conversar com ninguém, ter medo de adultos. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia, como é que ela faz para denunciar? A denúncia pode ser feita no Disque 100, é anônimo, a pessoa não vai ser identificada, ela só vai denunciar e os órgãos competentes vão atrás da denúncia, ou pelo conselho tutelar do bairro dela, que ela conhece, fica mais fácil. Obrigada, Tatiana. Existem no estado de São Paulo 284 centros de assistência social que são especializados no atendimento às vítimas e os agressores. E assim como a Tatiana falou, existe o número Disque 100. É exatamente como a gente está falando. É só pegar o telefone e discar 100. A pessoa não precisa se identificar para fazer a denúncia. Com vocês no estúdio. Obrigado, Cláudia, pelas informações fundamentais, essas informações. Falar de Brasília agora, a Câmara dos Deputados dá uma última mexida na reforma política antes de enviar o projeto para votação no Senado. O texto base já tinha sido aprovado na semana passada e não havia previsão de novas mudanças. Mas os deputados decidiram ontem retirar a parte que criava as federações partidárias a partir de 2020. As federações partidárias deveriam substituir as coligações a partir de 2020, quando estas forem extintas. A diferença é que as federações teriam que se manter durante a legislatura, como bloco parlamentar. No texto que irá ao Senado, o fim das coligações partidárias a partir de 2020, no entanto, foi mantido. Com essa última mudança, a Câmara concluiu a análise em segundo turno das alterações propostas pelos deputados ao texto base da PEC da Reforma Política. Além do fim das coligações, outro item do projeto é a cláusula de desempenho para as legendas terem acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na TV. O desempenho mínimo necessário em cada eleição aumenta de forma gradual, de 1,5% dos votos válidos em 2018 até 3% em 2030. O projeto será votado em plenário na quinta-feira. Só depois disso é que a reforma política seguirá para a votação no Senado. Para valerem na eleição de 2018, as novas regras precisam estar aprovadas no Senado até o próximo dia 6 de outubro. Polícia Federal cumpre mandados judiciais contra filhos e enteados do líder do governo no Senado e presidente nacional do PMDB, Romero Jucá. Ao todo, os policiais federais cumprem 9 mandados de busca e apreensão e 8 de condução coercitiva. Entre os alvos estão 2 filhas e 2 enteados de Romero Jucá. A operação se desenvolve em Boa Vista, Brasília e Belo Horizonte. Segundo a Polícia Federal, a investigação apura desvios de 32 milhões de reais em recursos públicos por superfaturamento na compra de uma fazenda e construção de moradias com recursos do Minha Casa Minha Vida em Roraima. Após condução coercitiva à Polícia Federal para prestar depoimento, os familiares de Romero Jucá estão sendo indiciados pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, que prevêem penas de até 30 anos de prisão. O leilão de empresas estatais superou a expectativa do governo. A venda de áreas de exploração de petróleo colocou cerca de 4 bilhões de reais no caixa do governo federal. E o leilão de 4 usinas da Companhia Energética de Minas Gerais rendeu mais de 12 bilhões de reais. O governo calculava receber aproximadamente 12 bilhões com os 2 leilões, mas o valor foi superado em 4 bilhões de reais. O dinheiro extra afastou o risco de descumprimento da meta fiscal deste ano, que prevê um déficit de 159 bilhões de reais. A inflação do aluguel acelerou para 0,47% em setembro, depois de subir 0,10% em agosto. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, que divulgou o índice nesta manhã, a alta do IGPM foi puxada pelos preços no atacado. A maior pressão veio da carne, milho, soja, minério de ferro e combustíveis. Ainda assim, a variação acumulada em 2017 até setembro é negativa de 2,10%. E em 12 meses, o IGPM registra taxa também negativa de 1,45%.
apartamento. O IGPM é usado como referência para corrigir a maior parte dos contratos de aluguel. O Ibope divulgou hoje cedo uma pesquisa sobre o governo de Michel Temer. O presidente é aprovado por apenas 3% da população, a pior avaliação desde a ditadura militar. Na pesquisa encomendada pela Confederação Nacional das Indústrias, 77% das pessoas acham o governo Temer ruim ou péssimo. Na última pesquisa, realizada no final de julho, esse número era de 70%. 16% consideram o governo regular. Em julho, eram 21%. Apenas 3% veem como ótimo ou bom, 2 pontos percentuais a menos do que há 2 meses. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em 126 municípios do país, com margem de erro de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. A consulta foi realizada entre os dias 15 e 20 deste mês, quando a Procuradoria-Geral da República divulgou a segunda denúncia contra o presidente. O presidente dos Estados Unidos anunciou ontem uma reforma tributária que beneficia empresas e prevê a redução de impostos para os mais ricos. Essa reforma foi uma das principais promessas de campanha de Trump. O texto prevê um corte de 15% nos impostos sobre empresas, passando dos atuais 35% para 20%, menor do que a média mundial. Há benefícios também para as exportações, com redução gradual de impostos. Para os contribuintes, o texto acaba com o imposto sobre heranças. Além disso, diminuiu as faixas de porcentagem para pagamento de imposto de renda, que também seriam calculadas para baixo. De acordo com o Comitê para um Orçamento Federal Responsável, caso a reforma seja aprovada, o governo vai deixar de arrecadar mais de 2 trilhões de dólares em 10 anos, verba que poderia ser revertida em programas sociais destinados aos mais pobres. Para ser sancionada, a reforma tributária precisa ser aprovada pelo Congresso. Ontem também o governo federal norte-americano limitou a 45 mil o número de refugiados que vão receber no ano fiscal de 2018, que começa dia 1º de outubro. O número é o menor desde que o programa foi criado e menos da metade do recebido o ano passado. Trump argumentou que fez isso pensando na segurança do povo americano. O documento foi enviado ao Congresso, que se manifesta sobre o tema, mas é a caneta de Trump que estabelece o número máximo de refugiados. De volta ao noticiário nacional, a lei eleitoral aqui no Brasil determina que os partidos tenham cotas para mulheres para aumentar a representação feminina na política. A repórter Adriana Cimino fez uma reportagem especial sobre isso, que vai alavancar essa nossa discussão aqui no estúdio, daqui a pouquinho com a nossa entrevistada, né, Adriana? Exatamente, Aldo. Boa tarde, Aldo. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo. A gente ouviu um pesquisador, uma cientista política e descobriu que, na prática, essa determinação que tem mais de 20 anos não se reverteu em votos. Das mais de 5.000 prefeituras brasileiras, apenas 11% delas são comandadas por mulheres. O gênero predominante na população brasileira é o menos representado no poder legislativo. Uma sociedade é muito machista, uma sociedade patriarcal. Então, os homens, eles tratam as mulheres como inferiores. E a gente tem que lutar cada vez mais para eles entenderem que não é isso. Eu acho que falta mais oportunidade, né? Entendeu? E os homens sempre estão comandando, na verdade. Para muitos eleitores, ser homem ou mulher não é determinante na hora do voto. O que mantém seria competência, moral, ética, e isso ambos possuem. Mas há quem pense que elas deveriam estar mais presentes nos cargos eletivos. Para defender a classe das mulheres. Os homens dominam em tudo, praticamente. Para tentar aumentar a participação feminina na política, desde 1997, os partidos são obrigados a reservar 30% das vagas para candidatas. Nas últimas eleições municipais, esse índice chegou a apenas 32%. E ainda há as irregularidades. Só em São Paulo, a Procuradoria Regional Eleitoral tem mais de 230 procedimentos para investigar candidaturas fictícias de mulheres. Um estudo feito pela equipe deste professor mostra que em cidades onde a disputa para prefeito foi entre candidatos de maior escolaridade e com financiamento parecido, as mulheres não só ficaram na frente, como atraíram outras mulheres para a política. As mulheres precisam ver que uma mulher chegou para conseguir saber que pode se votar em mulher e outras mulheres acabam
podendo participar desse processo. Os dados coletados entre 2000 e 2012 indicam que falta interesse para grande parte dos partidos em ter candidatas com mais condições de competir. Muitas vezes o partido incorpora a mulher na lista porque ele tem que cumprir uma cota conforme, né, a Justiça Eleitoral exige. Mas isso está muito longe de reconhecer a importância da mulher que está lá no movimento social, representar esse movimento social lá no Congresso ou na Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal. Muito bem, você também pode participar agora dessa discussão. É só colocar no Twitter, #JCPrimeira, mande seus comentários, suas posições, suas dúvidas e a nossa entrevistada aqui responde para você. Para falar sobre as cotas para candidatas mulheres, recebemos Isabela Oliveira. Ela é antropóloga e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Obrigada pela presença, Isabela. Obrigada. Isabela, a gente acabou de ver a reportagem da Adriana. Essa pesquisa mostra que o sistema de cotas é falho e pode até prejudicar o acesso da maioria de representantes femininas no executivo e no legislativo. Você concorda ou não? Bom, a pesquisa, ela mostra que dessa forma, a gente tem algumas falhas. Mas isso não significa que a gente tenha, que a gente deve dizer que a gente tem um problema com as cotas e que isso não deve ser aperfeiçoado. Eu acho que essa pesquisa, ela pode dar margem para uma interpretação do tipo, olha, então vamos parar porque a cota não está funcionando e vamos fazer uma outra coisa diferente disso. Eu acho que a pesquisa deve abrir margem para um outro tipo de discussão, que é, nesse formato, ele precisa ser aperfeiçoado. Então, não significa parar de incentivar a participação política das mulheres, mas sim, a cota não é suficiente. Eu acho que essa é a melhor definição. Então, é preciso as cotas e mais outras atividades, outros elementos, outras políticas, porque a cota sozinha não vai conseguir cumprir. Como a Adriana apontou no VT, eu acho que é uma coisa interessante, que é inclusive a questão de fraudes, que são, mulheres que não são candidatas aptas ou, de fato, que estão concorrendo efetivamente, mas que elas cumprem um número. Então, elas estão ali para cumprir a cota, para cumprir uma tabela, e não efetivamente para entrar no jogo político. Então, isso mostra que é preciso ter, sim, cotas para mulheres, mas é preciso que se aperfeiçoe e que se tenha uma evolução nesse sistema. Professora, motivar a participação feminina na política é ainda um desafio maior no atual contexto de descrença com a política. Como é que é possível fazer isso? Bom, quando a gente olha para a questão, dos direitos, da gente ter o direito de votar, que são diferentes, o direito da gente votar e o direito da gente ser eleita, como mulheres, a gente percebe o seguinte, pouco mais que 50% das pessoas que são aptas a votarem são mulheres, ou seja, majoritariamente o nosso eleitorado é feminino. E quando a gente vai olhar para as mulheres que são eleitas, elas são a minoria. Então, eu acho que é preciso primeiro entender que é preciso haver um balanço nessas duas medidas, As mulheres, elas estão aptas para votar e elas igualmente são aptas para serem eleitas e devem ter recursos para isso. Eu acho que a gente tem um desafio, sim, maior. Eu acho que não só pela questão da descrença da política, como você aponta, como a gente tem visto mesmo de fato, mas inclusive porque a gente teve uma presidente que foi uma mulher e que isso pode, inclusive, gerar uma espécie de sensação de que as mulheres não são aptas para a política. Então, que é um pouco na linha do que aponta a pesquisa. Quer dizer, o eleitor, ele olha para o histórico e diz, bom, na eleição anterior nós tivemos uma mulher, então não foi bom. Então, logo, nós teremos que trocar e ter um homem. Só que o mesmo raciocínio não acontece com os homens. Quando você tem, por exemplo, um homem que ele tem uma gestão que não é considerada boa pela população, ninguém pensa o contrário. O problema é porque ele é um homem. Então, você atribui isso a outras questões e você pode substituir um político. Quando o homem erra, não se transforma numa questão de gênero e quando a mulher erra, se transforma numa questão de gênero. Você tem uma pergunta também? Bem, professora, das poucas mulheres que a gente tem em cargos públicos, muitas são filhas, esposas de outros políticos e acabaram chegando lá muito por causa da influência deles e seguem já aquela linha de projetos. Isso acaba não acaba interferindo no desempenho das mulheres e mudando um pouco o foco, que seria trazer a diversidade e outras pautas para dentro do legislativo ou do executivo? Eu não vejo isso exatamente como um problema, porque ele não é algo que acontece apenas com as mulheres. Quando a gente vai olhar para os homens, acontece a mesma coisa. Eu acho que, assim como a pergunta anterior, eu acho que o que acontece é que a gente olha para homens e mulheres políticos de diferentes maneiras. Quando a gente vai olhar para os homens, se a gente fizer o mesmo raciocínio, a gente vai ver que os homens são filhos de políticos, netos de políticos. Inclusive, há famílias que estão,
anos, décadas na política e vão renovando apenas os seus familiares. Isso acontece, então isso, enfim, é uma coisa que acontece na política brasileira. Então isso acontece com homens e mulheres. Então logo as mulheres não estão fora desse jogo. Agora, é claro, isso não é o ideal, mas isso acontece tanto com homens quanto com mulheres. Tá ótimo, conversamos com Isabela Oliveira, antropóloga e professora. Obrigada pela presença. Obrigada. A seguir, o governo espanhol envia tropas à Catalunha depois de polícia local se recusar a reprimir consulta popular sobre separação do território catalão. E as imagens do Mundial de Canoagem, pela primeira vez, 2 brasileiros avançam com chance de pódio. A gente volta já. Vamos com as notícias internacionais. A polícia da Catalunha se nega a proibir o referendo do próximo domingo, que vai decidir se a região se tornará independente da Espanha. Pelas ruas de Barcelona, estudantes já fazem vigília para proteger possíveis locais de votação. Eles têm cédulas parecidas com as que vão ser utilizadas no domingo e organizaram mesas para explicar para as pessoas o porquê, de acordo com eles, é tão importante votar. O referendo foi considerado ilegal pela Justiça Espanhola depois de um pedido do governo federal. A partir daí, o Ministério Público ganhou força, tirou os sites a favor do referendo do ar e ordenou que a polícia proibisse que a votação acontecesse. Mas o diretor-geral da Polícia da Catalunha, Pérez Soler, declarou via Twitter que ninguém se equivoque sobre o papel da polícia, que é garantir direitos, não impedi-los. O conselheiro do interior da região, Joaquim Forn, também garantiu que os moços, como são conhecidos os policiais catalães, vão permitir a votação. Diante disso, Madrid enviou centenas de integrantes da Polícia Nacional para a Catalunha, o que aumenta ainda mais a tensão e os riscos para o domingo. O governo de São Paulo apresenta um novo plano de informática para a educação pública do Estado, que inclui a doação pela iniciativa privada de quase 100 mil computadores para as escolas. A medida faz parte de um novo plano de tecnologia proposto pelo governo do estado, que inclui a doação de 91 mil computadores, 16 mil notebooks, 40 novos tablets por sala, além de um sinal de internet mais rápido. A expectativa é que a instalação seja feita em até 500 escolas por mês até outubro de 2018. Eles são usados, já estão instalados, mas estão em ótimas condições. Com isso, a gente deixa de pagar o aluguel dos computadores e vai poder investir na infraestrutura aí das escolas. Então, até dezembro, todas as nossas escolas, são mais de 5 mil, com banda larga na escola, com internet. E um trabalho importante, está crescendo bastante, para ter também o Wi-Fi, a rede sem fio. Última informação de Brasília, em sessão que começou agora há pouco no Senado Federal, foi decidido adiar para terça-feira a discussão sobre o afastamento do senador Aécio Neves pelo Supremo Tribunal Federal. Os senadores votam neste momento o requerimento de urgência para os senadores discutirem essa decisão do STF sobre Aécio Neves. Mas os líderes da maioria dos partidos já concordaram em adiar a discussão do assunto para terça-feira, caso o requerimento seja aprovado, o que é considerado certo. Agora vamos para mais esporte, Cadu. Vamos lá, meio-dia 25, Aldo, Ana, a gente vai falar de canoagem. O Brasil garantiu 2 bons resultados no segundo dia do Campeonato Mundial de Canoagem Slalom. A competição acontece na cidade de Pau, no sul da França. Vamos ver como é que foi. Pedro Henrique Gonçalves da Silva, o PP, e Ana Sátila Vargas garantiram vaga nas semifinais pela primeira vez na história. Ambos avançaram logo na primeira descida, sem necessidade de usar a segunda tentativa. PP ficou com o 5º melhor tempo do caiaque, categoria K1 masculino, com 79 segundos 05. E teria sido melhor se não fosse uma penalidade que adicionou 2 segundos à marca final. E Ana com o 13º tempo da canoa, com 101 segundos e 69. Um dos principais adversários de PP na briga por uma medalha, o tcheco Vít Princ, avançou com o segundo tempo. No seu feminino, a principal candidata ao ouro é a australiana Jessica Fox, líder do ranking mundial e atual campeã do mundo. Pepe e Ana Sátila voltam para a água na próxima sexta-feira para tentar chegar à final. Torcida aí pelos brasileiros. Na noite de ontem, Cruzeiro e Flamengo fizeram a grande final da Copa do Brasil no Mineirão. A reportagem é da Rede Minas. Vamos ver. O clima era de espetáculo. Luzes, fogos de artifício, preparativos para a grande final da Copa do Brasil. Júnior e Sorin, que conquistaram a competição por Cruzeiro e Flamengo, levaram a taça para o campo. Dos jogadores que queriam colocar o nome na história do clube,
Raniel foi o que teve mais azar. Com 3 minutos de jogo, o jovem atacante sentiu uma lesão e teve que sair. As coisas poderiam ter ficado piores para o Cruzeiro. Arrascaeta levou perigo. Com o empate no primeiro jogo, quem fizesse o primeiro gol abriria grande vantagem. E a decisão foi para os pênaltis. Henrique fez o primeiro, Guerreiro marcou. Léo, Juan e Hudson também converteram. Na cobrança de Diego, Fábio cresceu. Eu sonhei e Deus realizou mais um sonho na minha vida aí que eu nem poderia imaginar. Parabéns ao Cruzeiro, tá aqui, ó. Camiseta do Cruzeiro da Raposa, pentacampeão da Copa do Brasil. Isso aí. Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau, até amanhã, mesmo horário. Tchau, até tchau. sexta-feira.